Boa tarde. Hoje nós estamos aqui numa atividade online, novamente no Quero na Escola. Hoje vamos falar sobre racismo, um assunto muito importante, dentro e fora da escola, né? Mas eu agradeço muito aos alunos que fizeram esse pedido, e hoje temos um voluntário que queira atender esse pedido, então eu agradeço. Estamos nesse formato por causa do Covid-19, né, o isolamento físico, então estamos atendendo os pedidos no formato online, mas eu agradeço a todos que estão participando e fiquem à vontade para comentar e conversar. Hoje nós estamos com o voluntário Antônio Carlos Ferreira, também conhecido por suas iniciais AC, né, pelos artigos que ele escreve. Ele é administrador de empresas, especialista em política e planejamento, especialista também e mestre em relações internacionais, coach de vida e carreira, poliglota, cidadão do mundo, com 31 países e de 4 continentes, ao qual viajou, palestrante, consultor e empresarial e articulista de temas de cidadania, empreendedorismo, política e economia. Hoje ele está atendendo 2 pedidos, né, de alunos do Wagner de Niterói, Rio de Janeiro, e a Lohane de Ferraz de Vasconcelos, daqui de São Paulo. Então eu agradeço novamente tanto os alunos por ter feito esse pedido, e ao voluntário por estar aqui com a gente, por estar mostrando suas experiências, seu espaço, seu diálogo, e estar aqui aberto para a gente poder conversar. Passo a palavra para você, Antônio, fique à vontade para começar a sua apresentação. Ok, Carla, boa tarde a todos que estão aí junto com a gente. Eu agradeço o convite, e essa questão da pandemia, ela traz desafios para a gente dos mais diversos e algumas oportunidades, né? Eu estou em Brasília, morava em Salvador, mas estou em Brasília há menos de um ano, e eu não conseguiria estar em São Paulo e no Rio, nem em um dos lugares, muito menos nos dois lugares ao mesmo tempo, para atender o pedido dos alunos. Então, esse contexto de pandemia, de certa forma, nos favorece, que a gente consegue falar com pessoas que estejam em qualquer lugar do Brasil, e a ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Eu trouxe alguns slides para a gente ter uma conversa inicial, e a partir daí a gente fazer uma espécie de um bate-bola sobre esse tema, que é bastante interessante. Eu não sou o que se costuma chamar, assim, de uma pessoa ativista que faz parte, né, nada contra, eu só estou circulando onde é que eu estou, mas o próprio fato da gente carregar esse uniforme aqui, que é o maior órgão da gente, que é a pele, né, ele praticamente já, desde que a gente nasce, ele nos dá a oportunidade de passar por experiências que têm a ver com a cor da pele, né? Em alguns lugares alguém me vem como baiano, outro, dependendo do contexto, vão te ver como baiano, como homem, como magro, como negro, como você carrega vários papéis, né? Como mestre em relações internacionais, enfim. Então, dentro das facetas que a gente tem, é uma das experiências que a gente traz, e aí até por já ter vivido um pouquinho de tempo, ter rodado um pouquinho por esse mundo, né? Eu tive a oportunidade de acumular algumas experiências que a gente pode convergir, né, já que a gente tem um recorte temático, a gente vai poder trazer dessas experiências aquelas que estão relacionadas com o tema que a gente tem aqui. Eu vou ter alguns slides aqui, serão poucos, são só 5, né, porque senão eu vou ficar sentindo falta de ver vocês me verem. Vou passar, e aí eles vão nortear a minha fala, e depois a gente conversa mais. Ok. A primeira coisa foi na hora de definir um tema, né? Eu disse, nossa, esse tema é tão vasto, a gente vai colocar racismo, discriminação racial, étnica, não sei o quê, e aí já tem um próprio debate sobre a questão de raça. Mas como assim raça? Não existe raça negra, raça branca, raça é raça humana. Aí, provocativamente, eu botei perguntas e respostas, é isso que a gente pretende dialogar aqui com relação a isso, a C. Ferreira, como a Carla já falou, e eu deixei perguntas e respostas, que é uma brincadeira que a gente vai fazer, e a gente brinca com isso mais no final. Só a título de curiosidade, no lado direito tem uma barra ali por trás, onde está a minha foto e a marca do Quero na Escola. Aquilo ali é uma madeira de ébano, né? Tem uma música lá na Bahia que diz, a minha pele de ébano é a minha uma nua. Então eu peguei essa madeira aí de ébano, que é uma madeira de lei bem reconhecida, e esse tipo aí do ébano, que me parece que tem várias nuances, ele tem exatamente, né, ali a gente pode enxergar
pardos, negros, etc., né, as nuances que a gente tem. Do lado esquerdo, a gente tem várias personalidades negras americanas, artistas. Do lado direito, a gente tem os brasileiros, e ali no meio tem o Nelson Mandela, que foi um ícone, né, dessa integração das raças. E uma curiosidade, eu estive na África do Sul em 1999, e essa bandeira foi uma bandeira feita depois do fim do apartheid e todo aquele processo que a África passou. E se vocês olharem da esquerda para a direita, você vê que tem um triângulo preto de lado, duas linhas amarelas em V, duas linhas verdes, duas brancas. E se vocês acompanhem um movimento que elas estão abertas, bifurcadas, as duas verdes, sobretudo, para a gente ver mais, com as bordazinhas brancas e amarelas. Você vê que elas vão se juntando depois, e elas caminham para o lado direito, ficando unidas. Era exatamente a ideia do Nelson Mandela, de, a partir do fim do apartheid, ele juntar todas as etnias que estavam na África em prol do bem comum, de viverem todos em harmonia e terem um país melhor, com igualdade para todos. Aqui a apresentação, a Carla já fez até o meu lado A, que é as minhas formações, graduações, né? Aí eu vou pegar um pouquinho do lado B, que eu gosto muito disso, assim, por trás do intelectual, do profissional, do estudante, tem um ser humano, esse ser humano. É importante dizer que eu nasci e fui criado na periferia de Salvador, num bairro muito grande lá chamado Bairro da Liberdade, que é onde saiu o bloco Ilê Aê, né? Alguns talvez conheçam, foi um dos primeiros blocos que começaram a sair, geralmente com temática de indumentária africana, né, majoritariamente formado por negros. Eu venho de uma família que eu tenho 6 irmãos, eu sou o 7º e o mais novo. Estudei sempre em escolas públicas, até que quando a gente chega na universidade tem aquele problema, né, você estudou na escola pública, você não está tão preparado para fazer o vestibular da Universidade Federal da Bahia, por exemplo, que é rigoroso. Aí eu tive que trabalhar para pagar a Universidade Católica de Salvador, é uma das mais renomadas, graças a Deus, e fiz aí essa formação na universidade privada. Aí depois, sim, eu fiz pós-graduação tanto na Universidade Federal da Bahia como na Universidade do Estado da Bahia, que são gratuitas, né? Inglês, comecei como autodidata, estudando em casa, depois eu ia para a rua, e aí foi uma coisa que ajudou um pouco, quando aí embaixo eu coloquei assim, canceriano tímido e sensitivo. Aí, o cara tímido está falando em público. Fui instrutor 6 anos no banco e falava para turmas de 30 alunos, até para mais gente, já falei, mas continua tendo um pouco da timidez. E o estudo de inglês foi uma coisa que me ajudou nisso, porque aí eu ia para a rua e abordava já os turistas na rua de Salvador para poder praticar o inglês. Então isso me ajudou na comunicação. E aprendi de espiritualista, porque eu já tive uma aproximação com o espiritismo, não posso me considerar assim um adepto, eu cheguei a fazer um curso, é a crença que mais se assemelha com aquilo que eu penso em termos de espiritualidade, e sou divorciado, tenho uma filha. Bom, agora entra aqui a nossa conversa. É uma coisa que parece muito básica, muito... O que é de novo nisso, mas eu acho que esse é um ponto de partida muito bom, quando a gente vai falar das questões da discriminação. A gente começa lá, né, os portugueses descobriram o Brasil, todo mundo sabe, aí começaram lá por 1550, mais ou menos, a trazerem negros, né, não trouxeram escravos, trouxeram negros, vamos dizer assim, e tem uma baiana ilustre que ela fala, não sou filha de escravos, não sou descendente de escravos, sou descendente de negros que foram escravizados, né? Então, trouxeram negros da África que foram escravizados no Brasil durante muito tempo, e então, lá por 1850, já tinha a Revolução Industrial na Inglaterra, então a Inglaterra começou a fazer pressão, né? A Inglaterra era uma potência mundial, como hoje é os Estados Unidos, por exemplo, mas a potência da vez naquele momento ali era a Inglaterra, e ela começa a fazer pressão para acabar com o tráfico de escravos, porque por conta da Revolução Industrial, eles descobriram que era melhor que as pessoas tivessem salário para poder consumir, e que aquele dinheiro que movimentava o tráfico de escravos fosse canalizado para essa outra área da economia que seria mais lucrativa. Então, teve todo um movimento a ponto, né, a Inglaterra era tão poderosa que os navios da marinha inglesa abordavam navios supostamente negreiros no meio do caminho para interceptar e, digamos assim, punir navios de qualquer país que estivessem transportando escravos. Aí o Brasil, por essa pressão, começou a fazer fim do comércio de escravos, depois a lei do ventre livre, foi aquelas leis dos sexagenários, mas o tráfico continuava correndo por debaixo dos panos, como se diz, na surdina, e
pasmem, né, uma coisa que acontecia, o navio estava trazendo os escravos, como a gente já viu em várias imagens amontoados no porão do navio, aí viam, né, um navio da Marinha Real inglesa vindo na direção, sabia, epa, os caras vão chegar aqui e vão dar uma multa na gente que a gente está transportando escravos. Aí qual era a saída? Joga a carga no mar. Despejavam pessoas vivas dentro do mar para livrar o flagrante de que estavam transportando escravos. É duro, mas foi realidade. Algum ancestral meu já passou por isso. Isso não tem muito tempo, né? Quando eu falo algum ancestral meu de vocês passou por isso, é porque isso me faz lembrar, por exemplo, que se a gente olhar uma pessoa que nasceu em 1985, o pai dela pode ter nascido em 1950. Eu botei aí uma média de que a pessoa foi pai com uns 30 e poucos anos. Então, nasceu em 1985. O pai pode ter nascido em 1950. O avô dessa pessoa pode ter nascido em 1920. O bisavô dessa pessoa pode ter nascido em 1885, o que significa que o bisavô pode ter sido escravo. Então, quando a gente fala hoje, parece que a escravidão está tão longe, né? Foram 300 anos de escravidão, parece que é uma coisa distante, e aí quando você vai olhar na família, você não vai muito longe, de repente você descobre lá que seu bisavô foi escravo. Então, isso que ocorreu não foi há tanto tempo atrás assim como a gente pensa. E aí como é que isso aconteceu? Essa imagem à esquerda no canto superior, ela mostra como é que eles iam nos navios, acorrentados, amontoados, né, em condições como se fossem carga, e não como se fossem seres humanos. Aqui mais embaixo à esquerda a gente vê o famoso Pelourinho. Salvador tem a Praça do Pelourinho. Na verdade, Pelourinho é o nome que se dá a esse poste que está aí onde o escravo está amarrado, sendo chicoteado, açoitado. E aí uma coisa que pode chamar a atenção é dizer, ué, mas era um negro chicoteando o outro? É porque dentro do domínio da nominação, uma coisa que se usa é você pegava um outro negro, o capitão do mato era negro. Quem era esse capitão do mato? Era o cara que ia atrás dos escravos que fugiam, caçar lá no mato. Então, você dava alguma coisa a mais para esse escravo, para ele comandar, dominar, açoitar, torturar os outros, que era uma forma de você ter o domínio. Isso não é novidade. Se você for olhar os filmes que falam do nazismo, os nazistas prendiam judeus, mas tinha alguns judeus também, que era como se fossem capatazes, que eles açoitavam judeus. Tem um livro chamado Sentido da Vida ou Em Busca de Sentido, eu sempre tenho dúvida, do Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que escapou, né, foi preso em campo de concentração nazista e ele conseguiu sobreviver. Ele fala isso, que às vezes o capataz judeu, ele era mais rigoroso em espezinhar, em maltratar o próprio judeu, porque como era dado a ele aquele posto de mandar e de torturar os outros, ele tinha medo de perder aquele privilégio, aí ele castigava para valer, para se manter no lugar, né? Seres humanos são assim, né? Mas o irmão fazia isso com outro irmão? Isso acontece até mesmo em família, né? Aí acontece, vamos falar aí rapidamente, Suzane Richthofen matou os próprios pais, então isso é coisa de ser humano, independente se é negro, se é judeu, se não é. A raça humana tem todas essas nuances. Então, só para explicar essa coisa aí de por que tá um irmão, digamos assim, açoitando o outro, e aí a gente vem aqui para o lado direito, onde tem essa Gazeta de Notícias anunciando o Brasil livre, e a gente vai ver que essa liberdade, ela é uma liberdade que tem alguns desafios, né? Eu queria encerrar esse slide com essa música que está aí, com o Lazo, que é um cantor baiano, é uma música chamada 14 de Maio, escrita por ele, por Jorge Portugal, que é um famoso professor de português lá da Bahia, e ele fala assim, 14 de maio, o simbolismo dele é o dia depois da abolição da escravatura. Como é que foi o 14 de maio para quem era escravo até o dia 13? Eu vou pedir que passem aí o vídeo para mim, por gentileza. No dia 14 de maio eu saí por aí, não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zonzo em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver.
No dia 14 de maio ninguém me deu bola. E eu tive que ser bom de bola pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais justa. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no Ilê Aie. Se ligue no Ilê Aie. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Repare que é o maior prazer, bom pra mim, bom pra você. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Axé pra todos, obrigado. Acho que a gente conseguiu ver direitinho o vídeo. Oi? Deu certo. Acho que a gente conseguiu ver direitinho o vídeo. Acabou. Se você quiser continuar. Conseguiu? Ok. Então a música, né, ela tem bastante significado na letra, porque é exatamente aquilo que aconteceu. Vocês imaginem naquele momento, todos os escravos passaram a ser livres, mas eles não tinham patrimônio, não tinham casa, não tinham nem sapatos, né? Não tinha dinheiro. Então você está livre para ir para a rua fazer o quê? Né? Você não tem escolaridade, você não tem dinheiro, você não tem uma casa para morar, então você deixou de ser escravo para ser um trabalhador braçal, que era o que você podia fazer a partir dali e ganhar aquilo que lhe oferecessem, né? Não foram dadas oportunidades para essas pessoas se inserirem no mercado de trabalho com um pouco mais de dignidade. E, paralelo a isso, lá no Haiti, que a gente ouve falar das guerras, da guerra civil e tal no Haiti, o Haiti tinha tido uma revolução onde os escravos negros tomaram o poder. Então havia um medo das autoridades aqui do Brasil que se desse oportunidade para os escravos brasileiros agora libertos, que eles tentassem, digamos assim, virar o jogo e tomar o poder. Então, para não correrem esse risco, né, de acontecer como no Haiti, eles começaram a incentivar a vinda de imigrantes da Europa para o Brasil. Vieram italianos, vieram alemães, vieram espanhóis, vários imigrantes vieram para o Brasil com a promessa de que o país era promissor, tinha coisas boas para eles e tudo mais. Essa imigração começou a vir, só que prometeram que era uma coisa tão bacana que alguns países mandaram imigrantes, depois, como tinham algumas queixas, né, eles se queixavam até das condições dos navios que os traziam, porque era vendida a ideia de que era uma viagem confortável. A viagem não era tão confortável assim. E aí pensem numa coisa, o navio que veio o imigrante estava muito longe, não era nada parecido com essa imagem que tem aí do navio negreiro. Então, se o navio que veio o imigrante como passageiro, a condição já era de se reclamar, imagina o escravo que veio no navio negreiro amontoado como se carga fosse, né? Pior ainda. E aí chegou um momento em que até por esses rumores que chegavam lá na Europa, de que, olha, o Brasil não é tão bom assim quanto eles estão contando para a gente, não estão dando exatamente tudo que estão prometendo. Isso houve a campanha, por exemplo, no que hoje é a Polônia, proibindo de que os poloneses viessem para cá, para o Brasil. Aí eles se depararam com a seguinte situação, olha, não tem mais imigrante querendo vir para o Brasil, porque a notícia que chegou lá é que o que a gente está oferecendo não é tanta coisa assim, como eles pensavam pela propaganda que chegou lá. Aí a última, né, se a gente for olhar aí nos livros, a última leva de imigrantes que veio para o Brasil foram japoneses. A imigração japonesa foi a última que veio para o Brasil. Por quê? Porque havia um preconceito dos europeus com relação aos japoneses, né, porque tem aqueles olhinhos diferentes, uma cultura muito diferente da ocidental e tal, então eles não queriam japoneses em primeiro momento. Mas depois, quando os europeus já não queriam vir, disseram, a gente tem duas opções. Ou a gente vai ter que dar espaço para os negros se empoderarem, ou vamos trazer os japoneses. Qual foi a opção? Vamos trazer os japoneses, porque a gente não vai poder dar espaço aos escravos, que eles podem criar asa, né, como se diz no popular. Aí vieram os japoneses, ou seja, foi negado tudo a esses escravos, até mesmo
terras e outras coisas que foram dadas alguns benefícios para os imigrantes que vieram, e aí que conseguiram, boa parte deles, lógico que tem todo o trabalho, o empenho do imigrante, eles conseguiram prosperar, mas é aquela questão, né, a gente fala de oportunidades iguais, aí eu penso, se o Saci Pererê existisse, e a gente fosse apostar a corrida com ele, oportunidade igual, se ele tem uma perna só. Então, se você está numa condição, você não tem dinheiro, você não tem escolaridade, não é oportunidade igual, né? Eu não sei quem que está ouvindo aí, que de repente é um adolescente que tem um irmão ou uma irmã em casa, pense que tem você e seu irmão. Aí seus pais chegam e dizem, olha, o teu irmão ou tua irmã vai ficar aqui com a gente do mesmo jeito que estamos, né? Vai ter casa, comida, roupa lavada, vai para a escola. Você, se quiser, né, ir para aquela balada que às vezes não deixa e tal, você tem o direito de ser livre. Você vai fazer tudo o que você quiser. Agora você vai sair de casa e vai se virar às suas custas. Você está livre, mas você não tem dinheiro, você não tem casa, você não trabalha ainda, você é um estudante. Então, muito provavelmente, o seu irmão vai conseguir prosperar mais do que você. Então, assim, quando a gente fala em oportunidades iguais, a gente tem que ter o cuidado de perceber se as pessoas estão realmente numa condição de igualdade, né? Porque elas, se estão em condições de desigualdade, é o que acontece. Aí você chega hoje, 300 anos depois, quando você chega eu, por exemplo, que sou especialista e mestre em relações internacionais, eu fui lá em 2013, eu tinha especialização, não tinha um mestrado ainda, e isso aqui a gente vai para o slide seguinte, que é o último, e o encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais. A área de Relações Internacionais, e eu trabalho nela, graças a Deus, hoje, e falar inglês no meu dia a dia do trabalho é corriqueiro, né? Inglês, a gente tem uma reunião com pessoas da Embaixada de Singapura, da Dinamarca, no outro dia foi com pessoas da Argentina, e a gente tem que falar espanhol. Eu até voltei a aprimorar o francês, porque é necessário. Então, é uma área que exige um tipo de formação que muitas das pessoas não têm, né? E aí, o que acontece? Eu vou lá para Minas Gerais, Belo Horizonte, de julho, mais ou menos, de 2013, encontro nacional da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Devia ter o quê? Ser umas 500 pessoas lá, pelo menos. Sabe quantos negros eu vi? Eu vi um. Não era eu, não. Eu vi um negro e esse negro me viu, né? Eu estou dizendo, partindo da ideia de que eu não estava olhando para mim mesmo. Eu vi um e esse um me viu. Em algum momento eu estava na cantina, esse outro negro estava na cantina lá fazendo lanche, e eu comecei, né, sem querer, você escuta a conversa, e aí eu percebi que ele tinha um sotaque, e aí no decorrer da conversa, eu fiquei lá lanchando um tempinho e descansando entre uma palestra e outra, eu descobri que ele era um africano, que era professor de Relações Internacionais de uma faculdade, me parece que do Mato Grosso. Então, para minha surpresa, o único negro brasileiro naquele evento era eu. Mas se você for num bairro bem popular, numa comunidade, você vai ver que a maioria das pessoas é negra. Se você for num presídio, a maioria é negra. Será que é porque negro não gosta de estudar, não quer trabalhar? Ou é aquela história lá da oportunidade? Porque se o bisavô lá foi liberto, né, deixou de ser escravo, e ele não tinha dinheiro, não tinha escolaridade, ele terminou sendo um trabalhador bem humilde, enquanto o filho do dono o filho do senhor de engenho foi o quê? Se formou como médico, como engenheiro, como alguma profissão de nível superior. E aí, uma coisa puxa a outra. O bisavô não pôde dar uma condição melhor para o filho, aquele filho não pôde dar uma condição melhor para o seu filho, e aí a gente chega naquela escala que eu falei, bisavô, avô, pai e filho, você chega até hoje muito rapidamente, em uma grande maioria de pessoas que não tem, né, quando você pega lá por classe social, por salário, etc., etc., infelizmente, a maioria dessas pessoas que têm a mesma cor de pele que eu tenho não estão no mesmo patamar que eu estou, por exemplo. E para mim é triste eu olhar em volta. Eu trabalhei antes num banco público federal e tinha poucos negros, hoje eu trabalho numa agência que lida com internacionalização e exportações, que também é um ingresso por meio de processo seletivo, você vê menos gente ainda. E olha que é um processo seletivo, né? Não é que a empresa direciona e barra na porta, nada. É porque se a pessoa não sabe inglês,
não teve uma boa formação, ela vai ter dificuldade de entrar. Então, eu coloquei nesse último slide aí essa questão coloco o fim, né, tem à direita ali o Martin Luther King, que foi um homem que lutou, e assim como Mandela, ele pensava nessa coisa da igualdade entre os homens, né, de a gente não ter alguns com muita riqueza e tantos com pouca riqueza, e alguns ícones aí, mais à direita, no tênis ali, a Serena Williams, que é americana, mais embaixo o Barack Obama, mais ou menos na época que ele ganhou a eleição, né, hoje ele já está com os cabelos um pouquinho mais brancos, porque ser presidente realmente embranquece os cabelos. Tem um quadro aí no meio que mostra duas mulheres de etnias diferentes aí, mais unidas por uma causa de igualdade, o nosso Joaquim Barbosa aí em cima, à esquerda tem a nossa Marta, a famosa jogadora de futebol, e abaixo eu coloquei esse executivo, vamos dizer assim, sem mostrar o rosto, que assim, uns jogam futebol, outros estão lá tocando no Olodum, por exemplo, tambor, mas a gente tem que ter o direito e oportunidade de ser o que a gente quiser, poder ser um médico, um cientista, um executivo, por que não, um diplomata, e na prática não é isso que os números mostram para a gente, não há essa igualdade, digamos assim, nem na Bahia, né, onde eu morei a maior parte da minha vida, que tem tantos negros, você não encontra com facilidade gerentes, diretores de empresa, gerentes de banco que sejam negros. No banco que eu trabalhei tinha 2, 3, né, no meio de mais de uma centena. Então, a discussão que a gente traz passa por isso também. Aí eu queria voltar aqui. Deixa eu ver se eu fecho aqui. Pronto, estou eu na telinha de novo. E era a partir dessa espinha dorsal que eu construí aí que eu queria ter uma conversa com vocês, né? O que é que vocês queriam que eu não falei, que dúvida existe, se alguma pergunta, alguma curiosidade que tem a ver com o nosso tema. Eu queria dizer que a gente está com a participação aqui do aluno Wagner, então, que fez o pedido, caso ele queira, né, transmitir as suas dúvidas e seus questionamentos, comentários sobre aquilo que o Antônio passou aqui para a gente, ele sinta à vontade de se colocar. Aqui a gente já teve o comentário também da Patrícia e da Glaucia, que disse um olá e um boa tarde, então agradeço ambas por estarem aqui com a gente acompanhando e a todos que estão de olho aqui, conversando sobre esse tema. A gente tem uma pergunta, Antônio, a respeito das experiências, e aqueles que quiserem continuar e mandar mais comentários, fiquem à vontade. Vou repassar lá para você, para a gente iniciar um debate, né? A partir das suas experiências, você diria que é importante, por exemplo, em sala de aula, os alunos terem como naturalidade essas referências positivas, né, desses sujeitos negros nessa história, no cotidiano, ou em espaços dos quais a gente não o vê nas mídias, para que esses alunos tenham essas referências também, e demais alunos também, então não só os alunos negros, né, também os outros alunos. A partir da sua experiência, como você disse na revista Ebony, né, se você quiser falar sobre a sua experiência com a própria revista que você teve na sua adolescência e juventude, fique à vontade também. Tá bom. Eu acho que isso é super importante, essa questão de você ter referências, né, a história da revista Ebony, assim, eu como sou o filho mais novo de uma família de 7 irmãos, contando comigo mesmo, eu tive a sorte de que, assim, boa parte dos meus irmãos já trabalhavam, quando eu ainda era adolescente, então minha irmã, eu comecei a estudar inglês, como eu disse, em casa, aí minha irmã conseguiu galgar, digamos, um degrau na vida, já conseguiu se formar como assistente social, trabalhava, era solteira, não tinha filhos, e ela me vendo ali naquela luta, tentando aprender inglês em casa, sem recursos, né, não tinha internet, não tinha CD, não tinha nada desses recursos que tem hoje, eram os livrinhos que eu conseguia aqui e ali, e ela disse, esse negócio de aprender inglês é sério? Eu disse, é sério, eu vou aprender de todo jeito. E ela disse, não, procura um curso que eu vou pagar para você. E aí eu fui estudar numa escola que é vinculada ao governo americano em Salvador, e tinha uma biblioteca com muitas publicações, e tinha uma revista chamada Ebony, que é ébano, né, a madeira que eu falei ali no meu slide. Não existia nem a revista Raça no Brasil, nada disso, isso já faz um tempinho, e na revista Ebony era uma revista feita somente com propagandas, com reportagens, com matérias de pessoas negras. Aí uma
reportagem que me chamou a atenção, eu lembro, era o primeiro comandante de avião negro de uma empresa americana chamada Eastern Airlines. Quer dizer, era um negócio surreal para mim, assim, imaginar um negro piloto de avião, era uma coisa que você não via nos Estados Unidos, na novidade, imagina aqui, né? E aí você vê que muitas crianças aí ligavam a televisão e quem que elas viam lá? A Xuxa, a Eliana, a Angélica, referências de pessoas brancas. Nada contra essas pessoas, elas estão lá na TV, mas assim, na hora que você olha, aí você não se vê na TV, aí essa pessoa negra, ela olha para o lado, aí ela vê que pessoa no bairro, em outro lugar, é uma empregada doméstica, é um operário, instintivamente, ela tende a absorver que o lugar dela é aquele, de ser um operário, porque ela não vê um juiz, ela não vê um médico negro, então começa a se formar na mente da criança aquela coisa de que, então eu vou ser uma dessas profissões. Tenho nada contra essas profissões, são todas dignas, mas assim, ela começa a achar que isso não é possível. E eu tenho exemplos na minha carreira, eu citei em off antes, falando com a Carla sobre o Paulo Rogério, que hoje é uma pessoa que tem um trabalho bacana de empoderamento negro, e eu trabalhava no banco como servidor concursado, o Paulo Rogério era prestador de serviço, eu promovia algumas palestras lá, pegando pessoas dos próprios terceirizados, a maioria, porque era uma central de atendimento, e a grande maioria era terceirizado, para dar palestra de temas que ele dominava, e eu, para estimular a galera, eu fiz uma palestra lá, fotografia, porque eu gosto de fotografar, e aprendi a fotografar por conta de gostar de idiomas e de viajar. E falei das minhas viagens pelo mundo. E ele morava num bairro periférico de Salvador, depois, hoje nós somos amigos há mais de 10 anos, ele disse, cara, foi a primeira vez que eu vi uma pessoa da minha cor que falava idioma de estrangeiro e tinha conhecido alguns países do mundo. Onde eu frequentava na escola, no meu bairro, eu achava que isso não era possível, que eu nunca tinha conhecido ninguém assim. Várias outras pessoas foram mentores dele, não só eu, tá? Não quero dizer que foi eu responsável por ele hoje estar no posto que está, mas para vocês terem ideia, o Barack Obama, quando teve aqui, um dos poucos brasileiros que sentou na mesa para discutir sobre políticas de empoderamento foi o Paulo Rogério Nunes. Podem botar no Google aí, tem entrevista dele com o Bial, tem matéria na revista da Google com ele. Ele depois foi convidado para fazer aula de abertura num curso lá do Barack Obama. Isso você vê nos Estados Unidos, onde eles conquistaram mais algumas coisas, você consegue ver uma série na televisão chamada Todo Mundo Odeia o Chris. Você vê que é uma série toda baseada em torno de uma família negra. Tem aquele outro também, que eu acho que não está passando agora, que é Eu, a Patroa e as Crianças, também em torno de um núcleo familiar de pessoas negras. Então, isso são referências, né, e que a gente tem. Um outro exemplo, em Salvador, trabalhando no banco, eu era gestor e tive uma estagiária, que o pessoal às vezes quer pegar um estagiário que já tem experiência. Eu dizia, gente, o programa de estágio não é para pegar, não é para ter funcionário com salário de estagiário, é dar oportunidade a quem não teve. E aí eu avaliava muito o potencial de crescimento dessa pessoa, admiti uma menina, que era de uma cidadezinha limítrofe de Salvador, na Grande Salvador, pobre, negra, menina, ela veio trabalhar comigo, e eu acho que o fato dela me ver ali sendo um gerente, desenvolvendo a minha atividade, eu era o único negro no setor, deu a ela exatamente essa coisa da referência. O que aconteceu? Terminou o estágio, ela foi trabalhar, parece que na Vivo, uma empresa dessa de telefonia, passou-se um ano e pouco, ela me liga um dia e disse, meu chefe, resolvi seguir seus passos. Eu estudei, fiz concurso para o banco, e estou aguardando o banco me chamar, e você, seu colega. Ela hoje está casada, o marido transferiu pela empresa dele para Santa Catarina, ela mora lá. Então eu tenho até assim o orgulho, o prazer de ter servido de inspiração para ela na hora que ela me viu ali. Ela disse, poxa, é possível, dá para a gente chegar lá. Então a questão da referência, ela é muito importante, né? Agora a gente vê nas telas, passa um modelo que tem vitiligo. Eu tive vitiligo já, graças a Deus, fiquei curado. Mas assim, a pessoa que tem vitiligo é discriminada, eu sei porque eu sofri isso na pele. Aí na hora que você vê um modelo que tem vitiligo, a pessoa que tem vitiligo diz, nossa, dá até para ser modelo tendo vitiligo. Então é importantíssimo que você tenha referências, né? E aí o que as pessoas que estão mais naquele movimento mais ativista, que eu disse que eu não faço diretamente parte, mas eu contribuo de alguma forma, vão dizer assim, propaganda, televisão, mostra das pessoas, não tem um negro, aí parece que é uma chatice, assim, desses caras, todos esses caras querem sempre que bote um negro, não sei o quê, não sei o quê. É por essa necessidade da gente formar as crianças com referência. E aí vai dizer assim, bom, mas a maioria dos negros não são operários, você não disse que tem mais negros na favela e no cárcere do que
num curso de mestrado ou de doutorado. Quando eu fiz o mestrado, eram 11 alunos, só tinha eu e um outro negro. Então, na hora que o filme, que a novela passa isso, ele não está mostrando a realidade, está mostrando a realidade, mas a gente não precisa ficar repetindo uma realidade que não nos favorece, porque não ter um médico, um profissional negro dentro da novela, de um filme, alguma coisa assim, que sirva exatamente para a gente conseguir quebrar o ciclo, né, para que as pessoas percebam assim, olha, eu posso chegar lá e não ficar a gente contando nos dedos, tem o Joaquim Cruz não, o Joaquim, esqueci o sobrenome dele, o que era o nosso magistrado, eu falei antes dele, agora eu confundi que o Joaquim Cruz foi um atleta, não tinha nada a ver. Ele não conseguiu, dizem que ele lavava banheiro, aí estudou idiomas por conta própria, tal, e conseguiu chegar lá. Mas foi a duras penas que ele chegou lá. Não precisa ser assim, né? E aí eu pergunto assim, que tem pessoas... Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa, correto, obrigado, Carlos. Mas se você quiser, você não aprendeu inglês como sendo autodidata? Gente, mas não precisa ser assim. Pergunto a vocês, quando vocês tiverem um filho, quem tem, ou quem já tem, ou quem não tem, quem pretende ter, se você tiver condições de botar ele numa escola particular, você vai botar ele na pública? Não, você se vira nos 30, se você puder, você cata um dinheirinho e botar na escola particular. Se você puder pagar um curso de inglês, você paga o curso de inglês para ele. Ninguém, quando pensa em educar o seu filho, a menos que não tenha condição financeira, ninguém diz assim, não, vou botar na escola pública, não vou dar curso de inglês, não vou dar nada. Ele depois se vira, vai ser igual a Joaquim Barbosa. Ninguém pensa isso, a gente só pensa isso para o filho dos outros. Para o nosso, a gente não pensa assim. Eu sou divorciado, tenho uma filha, minha filha não estudou em escola pública, porque, felizmente, eu tinha condição de dar um nível de educação para ela melhor do que a que eu tive. Ela hoje é publicitária, trabalha na área dela. Não, perfeito. Acho que é bem isso mesmo, né? Uma questão, principalmente sobre o que a gente tinha falado sobre a questão da representatividade. A Beth, aqui ela está como Beth Aguiar, ela disse que ela percebeu muito isso, né, principalmente na questão familiar dela, sobre representatividade na TV, acrescento aqui também outros tipos de meios, né, midiáticos que a gente tem. Também vou dizer que a professora Maiara Alves está acompanhando a gente, então eu agradeço a todas as professoras e alunos que estão aqui conversando conosco. A gente chegou, a Carolina também Freitas está acompanhando a gente, então obrigada por estar aqui. A Carolina Freitas, inclusive, fez uma pergunta justamente sobre dos tópicos, acredito que você tenha colocado no começo, que é o que é racismo estrutural. Então, em meio a essas questões que a gente colocou desde o início da apresentação. Ele está, de certa forma, assim, parece que não é oficial, mas ele termina tendo um caráter, né? Quem é que consegue entrar nas universidades públicas, geralmente são escolas de renome? As pessoas que têm uma educação de maior qualidade. Aí é esse quem entra na UFPA, quem entra na UFRJ, quem entra na Unicamp, quem entra na USP, né? E essa estrutura é uma estrutura pública de governo, vamos dizer assim, a universidade. O banco onde eu trabalhei com o Banco Público Federal. O banco em si, ele tem uma estratégia, uma política de discriminação. Na hora que você faz a prova lá, esse aqui não vai entrar não porque é negro. Não funciona assim. Mas a própria estrutura que a gente tem do ensino, da condição, né? Eu tive digamos, em Salvador, num lugar de praia, onde tem, assim, uma marca de cerveja, quando eu vou fazer merchandising de graça, colocou lá as tabuletas dos bares, todas organizadinhas, bem pintadinhas. E aí nos bares, principalmente jovens, negros e até idosos vendendo amendoim, aquelas coisas, peixe assado, peixe frito, que se vende na praia. E eles, inclusive, uma boa parte deles sem proteção contra os raios solares. Imagina a pessoa todo domingo ali. Aí eu escrevi depois para a indústria de cerveja, dizendo, achei bacana que vocês colocaram nas placas padronizadas nos bares, mas eu sugiro que comprem aquelas camisas para raios solares, mesmo coloca a marca de vocês e distribua para aquelas pessoas ali. Então, enquanto um menino de classe média, média alta, está no domingo brincando e estudando para a escola, no sábado e domingo, aquele menino estava lá vendendo amendoim, peixe frito. Ele não está estudando porque ele tem que contribuir para o sustento da família. Então, qual a condição dele acessar depois o mercado de trabalho numa posição, num posto de trabalho que não seja mais da base da pirâmide?
é muito difícil, a concorrência é desleal para ele. E isso é a sociedade, a estrutura do Estado, tudo isso que tem que se preocupar com isso. É melhor você ter uma pessoa, dar oportunidade para uma pessoa pobre estar na universidade do que ela estar na rua pedindo, assaltando. O que a gente vai ver em países desenvolvidos, puxando um pouco das minhas viagens, não é porque a polícia prende mais, bate mais e tem pena de morte, não. É porque as pessoas têm oportunidades de ter empregos mais dignos. E em Aruba, por exemplo, que é uma ilha no Caribe, que a maioria da população é negra, eu brinquei lá dizendo que eu queria vir um pouco mais tarde, que no jogo da Copa, foi 2006, se não me engano, não lembro agora, um jogo da Copa que o Brasil ia jogar, e disseram, não, porque, aí disseram, não, se você tem que pegar o seu transporte em tal horário, porque o transporte leva vários turistas, vários hotéis, senão você perde o voo. Eu disse, se eu perder o voo, vou ter que ficar aqui. Aí eles me disseram assim, se você ficar aqui, você consegue emprego. Aqui não é difícil ter emprego, lógico. Eu consegui emprego porque tem muito emprego lá no turismo, e como eu falo inglês e espanhol, além do português, isso era uma coisa que seria útil lá, mas assim, é raro você chegar a um lugar e eles disseram assim, aqui todo mundo tem emprego, e o que eles me disseram, todo mundo tem emprego, todo mundo tem sua casinha, todo mundo estuda na escola pública, e falam holandês, inglês, espanhol e papeamento, que é um dialeto deles, não tem criminalidade alta lá, muito raramente some uma bicicleta de alguém, é o crime que eles têm lá, né, e eles disseram, e o primeiro-ministro, que é a autoridade máxima do país, ele mora numa casa com muro baixo, sem guarda-costas, sem nada, e caminha na rua como um cidadão comum caminha. Eu acredito que as questões estruturais, como você colocou, né, históricas do escravismo também seja esse o ponto de partida, né, do qual a gente fala sobre racismo estrutural. A gente tem mais uma pergunta, referente principalmente às suas experiências, das coisas que você está falando fora do país, né, mas também regionalmente, né, porque você mencionou que morou na Bahia, em outros estados, então eu lhe pergunto em outros espaços também que, pelo que eu entendi, de você estar em eventos nos quais não necessariamente você encontre mais pessoas de sua cor, né, enfim, e como você criava necessariamente estratégias de permanecer no espaço, então desde lugares como as escolas, né, como a gente pode ver talvez com alunos, ou outros espaços da universidade, do seu trabalho, como você continuou nesses espaços, porque acredito que estar bem sucedido, né, profissionalmente, enfim, nesse sentido, você continuou nesses espaços, apesar dos apesares, como a gente já disse aqui, então eu queria perguntar. Um grande diferencial para mim foi aquilo que eu falei, pelo fato de ser o filho mais novo, eu terminei tendo benefícios. Meus irmãos foram ficando grandes e trabalhando, e todos começaram com empregos bem mais humildes. Aí eu, como tinha aquela mania de aprender inglês sozinho, minha irmã disse, vai, eu pago um curso de inglês. Isso foi um grande divisor de águas na minha vida. Quando eu falei da revista Ebony, foi exatamente no ambiente da escola de inglês, porque quando eu entrei na escola, como eu queria muito aprender inglês, eu me joguei. Eu fui sempre o melhor aluno em todos os estágios que eu fiz. E eu entrei no curso de inglês, que eram de 10 estágios, eu entrei no 5º. Ou seja, os 4 primeiros foi o que eu fiz em casa, batendo cabeça sozinho, em 1 ano e meio, sei lá quanto tempo foi. Então, eu fui daí até o fim, e aí eu já consegui, logo em seguida, um emprego no hotel. E 1 semana depois, eu saía do hotel e ia para uma empresa aérea ganhar o triplo do que o hotel pagava. Não trabalhava embarcado em avião, não, era em solo mesmo, no setor de reserva, mas fui trabalhar numa empresa aérea de grande porte, então já tive um nível de salário melhor. Aí já veio aquela coisa, bom, vou partir para fazer universidade. Aí fui fazer na universidade privada, né, primeiro porque o curso da UFPA era de dia, né, não dava para frequentar e trabalhar. Aí qual era a saída? Fazer um curso de noite, aí fui para uma universidade privada. E aí, lógico, a partir daí, aí depois do concurso, entro para o banco, era um banco público federal, tinha um bom nível de salário, um excelente plano de saúde, etc, etc. Aí essa trajetória, ela vai alavancando, você vai subindo degraus cada vez mais rápido e com uma curiosidade. Quanto mais você vai subindo a escada, menos você vê gente da sua cor. Na
universidade, como eu fui no encontro da Associação Brasileira de Relações Internacionais, nos outros países que eu fui, até já ouvi em mais de um país em que eu estive, um deles que eu me lembro, assim, de cabeça, foi Barbados, que é uma ilha ali no Caribe, conversava, eu sou muito de chegar assim, conversar com o recepcionista do hotel, com um vendedor de pipoca na rua, nos países que eu vou, pegar um transporte público, eu gosto dessa coisa de ter contato com o povo do lugar, e não gosto de ir de excursão com o guia me levando, apesar de ter feito o curso de técnico turismo no nível médio, eu disse assim, eu gosto de ser o técnico de turismo para mim, eu não gosto de ir com alguém me guiando. E em Barbados, assim como em outros lugares, algumas coisas que eles me disseram, você é do Brasil? E aí havia um certo estranhamento, né? Em Aruba, por exemplo, eles acharam que eu era de Curaçao, que é uma ilha vizinha que tem muito negro. Ou seja, geralmente eles não acham que eu seja brasileiro, porque o turista típico brasileiro que vai nesses países é branco. Pensei que você era americano, nigeriano, geralmente, então, por quê? Não, porque geralmente o turista brasileiro é branco. Que são as pessoas que estão nos segmentos mais socialmente e financeiramente elevados da sociedade, que se podem permitir uma viagem para fora, né? Então, eu comecei por uma coisa que eu gosto muito, de viajar e de aprender idiomas, aí eu comecei muito a viajar com uma coisa que é de lazer, de enriquecimento cultural, né? Até o momento em que eu cheguei, e enveredei por esse caminho de relações internacionais, eu disse, gente, eu preciso trabalhar numa coisa que isso seja o meu dia a dia, falar idioma, viajar, não sei o quê. Aí foi quando eu fiz essa guinada de sair do banco e vim trabalhar numa empresa praticamente estatal, pode-se dizer, ela não é exatamente estatal, mas ela tem um fim público e que trabalha com internacionalização e negócios internacionais, mas quanto mais você vai subir nessa escadinha, menos você vê gente parecida com você. Não, de fato é uma percepção, né, uma experiência e é super válida. Acredito que seja uma narrativa, inclusive para a gente ter essas referências, né, em sala de aula, também dentro da nossa própria família, então lembrar, né, de alguém que esteja nesses ambientes, né, e que sejam ambientes de poder, né, como a gente viu os vários personagens que você colocou em imagens para a gente ter essa referência, acho que é muito importante. Principalmente quando a gente falou sobre representatividade. Eu teria mais uma pergunta também, inclusive sobre o seu processo de entrar dentro da universidade, passar dessa escola que você estava para o processo de universidade. Eu não cheguei a perguntar ainda, mas se você, no momento em que você prestou, já estava tendo as cotas nas universidades federais, apesar de você não ter feito a UFBA, você disse que do turno. Não, mas eu entrei numa privada, eu não lembro se já tinha cotas, já faz um tempinho, e um dado interessante, eu demorei um tempo a concluir o curso de graduação. Por quê? Porque no nível médio eu fiz curso de técnico em turismo. Então, depois do primeiro ano, as disciplinas eram história, geografia, técnico em turismo, blá, blá, blá. Não tinha coisas como física, química, não tinha aquela parte de matemática. E aí, quando eu chego na faculdade de administração, tem o quê? Limites e derivadas. E para trabalhar com limites e derivadas, eu precisava de alguns conhecimentos, logaritmo, por exemplo. Logaritmo é uma coisa que eu conheço de nome, mas como eu não tive matemática no segundo grau no nível técnico, eu não tive alguma base de matemática que quando chegou na universidade, isso me deu trabalho, aí eu saí assim, pegando outras matérias, chegava na matemática, como eu sempre, modéstia à parte, fui bom aluno, quando eu chegava na matemática que eu tirava nota baixa, eu ficava, nossa, que desastre, gente. Aí vinha aquela vergonha, eu ia fazer outras matérias, mas tinha um momento que meu curso não ia mais andar se eu não fizesse a matemática, porque ela era requisito para fazer estatística, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, foi um trabalho enorme de eu vencer isso, aí a ponto de ter que pagar professor particular para me dar aquela base que eu não tive. Aí a história, se você não tem a renda, né, que aí eu já tinha, porque estava num emprego público federal para pagar o professor para te dar reforço, como é que você se vira com isso? E aí eu consegui, a duras penas, né, num tempo maior do que todo mundo leva, uma graduação leva 4 anos, a minha levou bem mais do que isso, não vale nem a pena de contar para não dissimular ninguém. Aí eu consegui, tanto que depois que eu consegui terminar a graduação, aí eu alavanquei, assim, aí fiz 2 pós, e um pouco depois eu fiz um mestrado. Mas eu passei por essa dificuldade.
pelo que você me fala, então, aí me veio à mente uma pergunta nesse sentido. Então, as cotas, ela foi um avanço, né? Hoje, atualmente, é um avanço, mas você acredita, então, que para a permanência estudantil, inclusive dessas pessoas que vêm defasadas, né, desde o ensino fundamental, médio e essa estrutura histórica, você acredita que a permanência estudantil também é uma coisa importante a se colocar? A permanência? Essa permanência estudantil dentro da universidade ou da faculdade, né? Essa foi o que você acabou dizendo de às vezes, tá estudando e tá trabalhando ao mesmo tempo, de estar, né, tendo essa renda extra nessa situação. Sim, até quando eu fiz o mestrado dos 11 alunos, eu fui o único que não recebeu bolsa, exatamente, lógico que não era preciso de fato, mas assim, eu era o único que tinha um contrato de trabalho que trabalhava todo dia. Todos os outros 10 eram estudantes profissionais. Então, assim, eu só tinha tempo para ler no final de semana. Eu acho que as cotas não é uma coisa para a vida toda. E tem gente que diz assim, mas você não acha que devia melhorar o ensino público? E melhorar o ensino público não é uma coisa da noite para o dia. Você tem que investir em qualificação de professores, qualificação das escolas têm que ser melhores estruturalmente. É um projeto que, se você começar hoje, até ele dar resultado, eu acho que leva 5 ou 10 anos. E aí, como é que você faz com um cara que já está na escola agora? Você diz para ele, senta aí, para de estudar e espera que daqui a 5 anos vai ter uma escola melhor? Então, o que a gente tem? É a cota, que eu entendo que é realmente um paliativo, e é dizer assim, mas o estudante de cota não vai chegar lá com essa deficiência de matemática que você teve, não sei o que, vai ter dificuldade. Ele pode ter dificuldade, mas eu costumo dizer que a gente, quando passa algumas situações de carências, né, carência de recursos financeiros, etc., que é a minha origem, eu costumo dizer assim, tem duas respostas para isso, ou você ou acomoda ou incomoda. O acomoda é quando o cara entende, até por não ter referências, que o pai dele foi um operário semi-analfabeto, que é isso que ele vai ser também, e ele se acomoda e vai seguir esse curso, porque ele não consegue ver referência nem perspectiva de melhora para ele. Ele entende que a pessoa que está numa situação melhor é porque Deus quis assim, e aí tem uma série de crenças que ele vai criar limitantes, que ele não vai sair dali. Esse é o acomoda. O incomoda é o cara que, felizmente, né, como eu e mais alguns, diz assim, cara, eu não quero isso para mim o resto da vida. Mas como é que sai disso? Eu não sei, mas eu vou me bater, eu vou correr atrás, eu vou tentar aprender inglês sozinho, eu vou fazer o que Joaquim Barbosa fez, eu vou fazer alguma coisa, que é um esforço hercúleo, é uma energia despendida enorme, para você estar lá, tipo assim, frequentando um mestrado com aula 3 tardes na semana e tendo que trabalhar no banco todo dia, de segunda a sexta, né? Sim, é muito... Para hoje, como se diz, né? É um ponto. Tivemos mais 2 perguntas, então eu vou repassá-las para você. A Beth Aguiar, ela pergunta que dentro desse cenário do qual você trabalha atualmente, quantos negros atuam com você? Uau! Eu acho que dá para contar em 2 mãos, né? Como eu disse, não é que a empresa coloca alguma barreira, mas assim, eu fiz uma prova de comércio exterior escrita, depois uma prova oral em inglês e em português, exigia-se um nível superior, tinha provas e títulos, né, para chegar até ser admitido. Então, o sarrafo, né, como dizem, é bastante alto. E aí você tem aquilo que eu disse, a maioria das pessoas negras, elas não estão com um nível de formação, não tiveram oportunidades para chegar na disputa, não é uma situação, tem gente que acha bacana isso, tipo assim, poxa, eu sou o último biscoito do pacote, sabe, eu não gosto de ser o último biscoito do pacote, eu queria ver um monte de gente lá, um bocado de biscoitinho lá, marronzinho igual a mim, junto comigo nos lugares onde eu estou. Sim, termos referências, né, de pessoas é Sim. muito importante, ao nosso lado também. Chegou mais uma pergunta aqui, se você gostaria que alguns alunos, o que, né, na verdade, você gostaria que alguns alunos e professores brancos soubessem sobre seus colegas negros, né, então, eu acho que foi bem isso. O que é que eu gostaria que eles soubessem? É que essa luta, vamos dizer assim, não é uma luta de negros contra brancos, né? Ou então, quando se fala em reparação, aí tem gente que interpreta assim, é porque os escravos foram escravizados, aí vocês querem
que a geração de brancos hoje paga uma indenização à geração de negros hoje, como se fosse uma ação judicial. Não se trata de pagar uma indenização. A gente entende, o Paulo Rogério publicou recente, né, um artigo na Exame que fala muito disso, de que assim, na hora que todas as pessoas tiverem oportunidades mais igualitárias, que a gente tenha menos desigualdade de renda, é bom para todo mundo. É aquilo que eu disse, é melhor você ter um colega seu, um negro, do seu lado fazendo a mesma faculdade que você, ele vai concorrer, eu estou dizendo você, se você for branco, digamos, ele vai concorrer no mercado de trabalho com você, né? Você que está fazendo a mesma faculdade vai concorrer no mercado de trabalho. Mas o que é melhor, você ter ele ali do lado como seu pai, ou ele está na rua pedindo ou assaltando? Eu acho que é melhor ele estar na faculdade, né? Então, eu acho que é saber que você se engajar nessa luta, assim como a gente, na condição de homem, se engajar na luta pelo empoderamento feminino também é válido, porque todo mundo ganha, né? Não é uma coisa que eu vou ganhar e o branco vai perder, não se trata disso, é uma coisa para todo mundo ganhar, e acho que é melhor para todo mundo, né? E você tem um país que fosse como Aruba, onde você sai na rua e não tem medo de ser assaltado, onde todo mundo tem renda, tem casa e tem nível de escolaridade bacana, e talvez para saber um pouquinho mais, que às vezes é difícil, né, a pessoa... Não é que não possa falar de racismo, todo mundo pode, mas eu não consigo saber o que é que passa uma mulher sendo homem. Eu posso ter empatia, eu posso ser solidário, eu posso ser tudo, mas eu não... Sabe, aqui em Brasília a gente tem um primeiro vagão do metrô exclusivo para mulheres. Por quê? Porque tem um fenômeno que acontece em metrô, em ônibus, né, de homens se aproveitarem que o ônibus está lotado e que tem mulheres. Eu, na minha condição de homem, não sofro isso. Ninguém fica atrás de mim, colado. Entende o que eu quero dizer? Então, conversa com o teu par, né, o professor branco, o aluno branco, conversa com o teu par negro para entender um pouco o que é que ele passa, até porque tem nuances do racismo, que diz assim, tem um sociólogo aí famoso que ele diz, não existe racismo só pela cor da pele, é só pela classe social. Se você é analfabeto, você é pobre, você é discriminado. Se você tiver dinheiro, não. Ele usa o exemplo de Pelé. Pelé é rico, não é discriminado. Eu tenho cá minhas dúvidas, mas isso dá um outro debate que eu não vou entrar nesse seara. O que eu vou dizer é o seguinte, eu vou pegar o exemplo aí da Maju Coutinho da Globo. Ela é jornalista, ela é formada, ela não é pobre, e teve manifestações tipicamente racistas. O que é que essa negra está fazendo aí na televisão? Isso quando ela apresentava só o clima, hein? Agora que ela está com uma projeção maior, tem mais manifestação de ódio ainda, ou seja, não é porque falta ela competência, qualificação, nem porque ela está na camada de pobreza da população. A discriminação é pela pele. E aí alguém diz assim, mas você liga para isso? Alguém fala que você é negro, você é macaco, não sei o quê. Anda e não liga para isso. Não, eu não ligo para isso. O que eu ligo é para um outro impacto econômico e social que isso tem. Na hora que Maju Coutinho está lá, apresentando, né, no meu modo de ver, com toda a competência, né, e algumas pessoas colocam lá que aquela negra com aquele cabelo duro, assim, não tinha que estar ali, então a gente entende que essas pessoas que têm opinião, elas estão espalhadas aí em vários lugares. Aí eu aproveito só para colocar um dado de uma pesquisa que foi feita um tempo atrás, que 87% dos consultados, entrevistados, diziam, há racismo no Brasil, 87%. Aí depois vinha a pergunta assim, você é racista? Só 4% se declarou racista, ou seja, 87% acham que tem racismo, mas os racistas são os outros. Deve ser os marcianos que vêm para aqui, né, e praticam racismo, porque só 4% se assumiam racistas. Então você imagina que essas pessoas que discriminaram a Maju, elas estão aí em vários lugares e posições diferentes, inclusive na direção de canais de televisão e de emissoras de jornalismo. Então, se ela fosse uma jornalista, num momento sem emprego, e fosse bater na porta de empresas, nas empresas onde tivesse uma pessoa dessa que diz que ela não devia estar na televisão, muito provavelmente o emprego seria negado para ela. Ia ser negado, talvez não dizendo a ela, porque você é negra, diz assim, olha, teve um processo seletivo, você concorreu com outra pessoa, e a outra pessoa tinha um perfil mais adequado, né, porque hoje é mais difícil as pessoas assumirem, e cria-se assim um negócio em volta, e você foi barrado por isso mesmo, mas dizem que o outro tinha um perfil mais adequado. Então, isso é o problema real, né? Não é a ofensa de me chamou de macaco, eu posso nem ligar, continuo andando, mas na hora que você tem a competência, os títulos, e alguém te nega um emprego, uma oportunidade, etc.,
e ainda a mente dizendo que foi porque o outro tinha um perfil mais adequado, isso é preocupante, porque aí você está sendo barrado literalmente pela cor da sua pele. Não, perfeito. Acredito que seja isso. A gente já está finalizando, falta alguns minutinhos, mas temos ainda uma... bom, logo agora que a conversa estava ficando boa. Ficar horas conversando, né? A gente tem uma pergunta da Beth, na verdade. A Beth, ela compartilhou a nossa live, então eu agradeço, Beth, por estar acompanhando, inclusive compartilhar também com outros colegas aqui no Facebook. Então, eu vou fazer a pergunta e depois, se você quiser ir para as suas considerações finais, fique à vontade, Antônio. Ela pergunta, já que você falou do empoderamento feminino, quantas mulheres atuam com você e quantas mulheres dessas são negras, né? Se você puder colocar números. Existe um equilíbrio, né? Ela pergunta. Na empresa como um todo, eu não saberia dizer, tem cerca de 400 pessoas lá, algumas estão poucas, né, estão em outros estados, até em outros países, em escritórios fora do país, mas na equipe mais diretamente, que eu trabalho, uma equipe muito enxuta, nós temos 7 pessoas, 2 são mulheres, uma é negra, e a outra, ela é parda. São as 2 únicas mulheres, né. Uma coisa interessante, partindo disso aí, eu fiz uma vez, né, tentei carreira diplomática, e aí eu concorri àquele programa que dava uma bolsa para você se preparar para fazer carreira diplomática. Aí eu passei na primeira, né, etapa da seleção, morava na Bahia ainda, vim para Brasília, porque tinha uma etapa de entrevista que era aqui em Brasília, dentro da sede do Ministério das Relações Exteriores, do Itamaraty. E a gente ficou esperando a entrevista numa sala, que era tinha uma galeria com quadros com fotos de todos os diretores do Instituto Rio Branco. Era mais ou menos 25 fotos, se não lembro, mas vamos considerar que 25 é um número bom. E aí, quando eu cheguei lá na entrevista, eles perguntaram, né, fizeram algumas perguntas, perguntaram como é que eu via essa questão desse programa, qual era o objetivo. Eu falei, a questão de dar mais equidade, empoderamento e tal. Eu disse, eu vou dar uma evidência bastante contundente para vocês, que eu fiquei esperando numa sala, vocês devem conhecer, que tem uma galeria de fotos de todos os diretores do Instituto Rio Branco. Tem 25 fotos lá. São 24 homens brancos e uma mulher branca. Então, aquele quadro na parede, sem dizer nada, ele já traz um recorte de gênero e de etnia. Não precisa de legenda, entende? Sim. Só pelo histórico de cada presidente em si, né, a gente já tem uma visão, né, do que é. A Bárbara Nogueira, ela disse muito bom, ótimas palavras, acredito que era justamente sobre a sua explicação. Então, eu coloco aqui as palavras dela. E a gente está encaminhando, então, novamente, se quiser falar sobre as suas considerações finais, aí depois eu falo sobre a nossa atividade do restante da semana. Tá, bom, eu entrei como voluntário nesse programa exatamente na minha transição entre a saída do banco e eu fui procurar prospectar empregos na área de relações internacionais, e ainda em Salvador, né, e aí eu recebi com muita alegria esse convite de participar. Eu acho que é bom. Eu estou também como administrador, estou inscrito no Conselho de Administração para, nesse panorama agora de Covid, prestar serviço de consultoria gratuito para pequenas empresas, para evitar que elas quebrem, afetem a nossa economia. Então, eu acho que aquela história do pássaro pingando gotas de água no incêndio na floresta, né, e os outros perguntam, você acha que você vai apagar o incêndio? Ele, não, eu estou fazendo a minha parte, né. Eu busco, na medida do possível, fazer a minha parte. Eu acho que cada um tem que fazer assim, uma reflexão, o que é que a gente pode fazer para que esse quadro mude, e volto a dizer, né, não é uma luta de uns contra outros, eu acho que é uma luta de todo mundo por um país melhor, por uma sociedade mais igualitária, para eu conseguir ver aqui o que eu vejo em outros países, e quando eu estiver viajando, entrar num avião que vai para o exterior, como eu fiz recentemente, num A380, um avião enorme, e cabe não sei quantas pessoas para ir para o Sudeste Asiático, que eu olho em volta e veja mais brasileiros parecidos comigo fazendo essa mesma viagem que eu estou podendo fazer. Eu acho que se trata disso, e eu não vou conseguir sozinho, mas convido, né, a todo mundo que me escuta a ler um pouquinho mais sobre esse assunto, se estiver armado, mais desarmado, pense nas vantagens que a gente tem, se a gente puder
um dia dizer para as pessoas que cheguem aqui que aqui é igual a Aruba, que todo mundo tem emprego, todo mundo fala 3 idiomas e que o líder maior do país anda na rua sem risco de ser assaltado. Perfeito, eu agradeço então novamente, Antônio, pela sua exposição. A Beth falou, uau, muito bom, então acredito que ela tenha gostado também da nossa live. Agradeço a todos que participaram aqui com a gente, mandaram perguntas, comentários, pelo espaço e esforço de refletir com a gente sobre uma questão importante como essa. Sobre as atividades da semana, então amanhã a gente tem uma atividade de mastozoologia, às 9 horas, e fico aqui o convite para continuar aqui na nossa página do Quero na Escola, acompanhando as demais atividades que a gente tem aí pelo mês. Tá bom? Obrigada, Bacana. gente. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar um pouco sobre isso.